Retomando a nossa caminhada, nós hoje iremos, com a graça de Deus, meditar um pouco sobre o pântano e o encontro do peregrino com o auxílio. Até aqui, John Bunyan nos fez contemplar algumas realidades fundamentais através desse livro sobre a nossa peregrinação cristã, sobre o nosso caminho de salvação, onde, desde a primeira página, nós vimos que a vida cristã começa com um grande despertar. Nascer de novo, um despertar para a verdade, para a realidade, e esse despertar à verdade e à realidade gerou nele uma grande angústia. E ele vai narrando este homem, carregando consigo essa angústia, e à medida que ele lia o livro da qual o acompanhava, essa angústia aumentava. E então, o peregrino, ele começa a buscar uma saída, buscar alguma solução para lidar com essa angústia. E ele encontra alguém para ajudá-lo, o evangelista, que não ofereceu para ele um caminho fácil, mas apontou para ele um caminho de luz, que é um caminho de porta estreita. O evangelista disse para ele: olha, você está vendo aquela porta? E ele não conseguia ver ainda. E o evangelista disse: você está vendo aquela luz? Ele disse: um pouco. Então, ele foi em direção à luz, foi em direção a esse caminho de redenção da sua própria alma, que é o nosso caminho também. E ele encontrou resistência nesse caminho, várias resistências, como eu expliquei já para os irmãos. É próprio da vida, ao crescermos, a buscarmos a fé, aquilo que é bom, aquilo que é justo, é natural encontrarmos resistência, para que possamos perseverar, nos fortalecer. E esse é o fim também da resistência. Ela não vem para nos destruir, mas ela não tem muita misericórdia. Se a gente não quiser crescer com ela, ela nos derruba. E ele enfrentou resistência. E essa resistência se manifestou ali na relação dele com seus familiares, que não se despertavam, assim como ele estava desperto, a fé e a realidade da própria cidade, da própria destruição da cidade. E depois nós vimos dois personagens, o obstinado e o flexível, que o obstinado foi atrás dele, a fim de trazê-lo ele de volta. Seria a resistência de um coração que não quer mudar. E essa resistência, ela não é apenas exterior, ela é interior. E o flexível, que falamos na semana passada, que vai até ele também, nesse caminho, com entusiasmo, deseja muitas bênçãos que ele fala a respeito do céu e da jornada, mas ainda não conhece o preço da perseverança. E logo quando vem o pântano, vem a primeira dificuldade, o flexível volta para trás. E é aí que nós paramos a nossa narrativa deste livro maravilhoso, O Peregrino, que não é um livro simplesmente para a gente estudar em relação ao autor ou a própria literatura que a nós é apresentada, mas é para a gente conhecer melhor a nossa peregrinação. E a gente, em cada episódio, a gente refletir profundamente sobre a nossa caminhada rumo à Terra Prometida. Eu quero ler com os irmãos, mas antes eu quero resumir. Quem tem o livrinho verde? E quem não tem, temos mais aqui. Mas eu acho que todos receberam. O flexível, ali na página 23. Página 23. Obrigado, irmão. No parágrafo 29 a 30,
acontece o episódio que eles estavam indo pelo caminho, conversando sobre o livro, o peregrino conversando ali com o flexível, e eles, distraídos no assunto, eles caem no pântano, e esse pântano se chama o pântano da desconfiança, o pântano do desânimo, outra tradução vai dizer, e eu comentei com os irmãos que essa seria uma melhor tradução. E ali eles permaneceram atolados, e o flexível fala: o que aconteceu, né? Onde nós estamos agora? Essa é a felicidade que você falou em relação ao caminho. E ele questiona o cristão. E diz o último parágrafo dessa narrativa aí no ponto 30, que esse flexível, ele se esforçou para sair desse pântano uma ou duas vezes e livrou-se da lama. Então ele saiu pelo lado do pântano que o levaria de volta à sua casa, distanciando-se tanto que os olhos de cristão já não alcançavam mais. E é aqui que nós vamos começar a ler, meus irmãos. Página 24, parágrafo 31. O que aconteceu após isso? Página 24, parágrafo 31, diz assim: Cristão, porém, fora deixado sozinho, debatendo-se no pântano da desconfiança ou do desânimo. Todavia, lutava diligentemente para alcançar o lado do pântano que o distanciava ainda mais de sua casa e o aproximava da porta estreita. Olha os detalhes. Diferente do flexível, ele, pelo contrário, se debatendo, ele lutava diligentemente para ir para o outro lado, rumo à porta estreita. E chegando à margem, não fora capaz de desatolar-se por causa do peso do fardo que o carregava. Então, avistei em meu sonho um homem cujo nome era Auxílio, que se achegou a ele e perguntou-lhe: o que fazia ali? E o cristão respondeu: olha, um homem chamado Evangelista instruiu-me a passar por esse caminho que me levará a uma porta mais adiante, pela qual haverei de escapar da ira vindoura. E enquanto caminhava para lá, caí nesse pântano. E o Auxílio disse: mas por que não te atentaste ao caminho diante de ti? E o cristão responde: eu fui tão grandemente tomado pelo medo que acabei por me distrair e caí aqui. O Auxílio disse: dei-me a tua mão. O cristão segurou a mão para ele estendida e foi retirado do lodaçal, repousando são e salvo em terra firme. Após recobrar as forças, seguiu o caminho a ele indicado. Ao presenciar a cena, aproximei-me de Auxílio e perguntei-lhe: Senhor, já que este lugar é o único caminho entre a cidade da destruição e essa porta, por que não reparam a estrada a fim de garantir a segurança dos viajantes que vão daqui a acolá? E ele me respondeu: olha, esse pântano lamacento é um lugar que não pode ser reparado, não pode ser facilitado, vamos assim dizer, né? É para onde ecoa toda a imundícia e sujeira daqueles que correm em direção à convicção do pecado. Por isso chama-se pântano da desconfiança ou do desânimo. Quando o pecador ele é despertado para o seu estado de perdição, emergem em sua alma inúmeros medos, dúvidas, preocupações desanimadoras. Todos esses sentimentos se agrupam e concentram-se aqui. Essa é a razão que justifica a precariedade desse lugar. E continuou: todavia, não apraz ao rei que este lugar permaneça assim, tão terrível. Os teus servos têm se aplicado há séculos a melhorar esse caminho sobre as diretrizes dos sobrestantes de sua majestade. Até onde sei,
Essa lama já engoliu milhares de carroças e milhões de conselhos saudáveis que para cá foram enviados de todas as partes e domínios do rei. Especialistas dizem ser esse o melhor tipo de material para torná-lo um bom terreno. Se assim fosse, o caminho teria já sido reparado a essa altura. No entanto, o pântano do desânimo, da desconfiança, permanece como está, e assim continuará. Fizeram tudo o que podiam. Fato é que, por ordem do legislador, foram colocados alguns rochedos firmes e sólidos no meio do lamaçal, a fim de facilitar a passagem. Mas quando a lama insurge, como acontece ao mudar o tempo, fica quase impossível enxergar os rochedos. E mesmo quando os viajantes conseguem avistá-los, atordoados por influência do pântano, pisam em falso e acabam afundando na lama, apesar de estarem ali os rochedos. Mas o terreno é bom uma vez que chegam à porta. Amém, irmãos? Até aqui. Lembrando que esse pântano, eles caem em direção ao caminho que o evangelista havia dito. Vá para a porta estreita. Vá para esse caminho de redenção. Esse pântano não está na cidade, está fora da cidade. O evangelista caiu, o cristão caiu, desculpa. Assim como o flexível. E nós também podemos cair, e caímos nele também, na caminhada. Faz parte. O cristão pergunta a este auxílio: qual o sentido desse pântano? Não seria melhor facilitar? E a conclusão é: não, é bom uma vez que chegam à porta. É bom as pessoas passarem por isso. É bom. E eu queria meditar um pouco sobre isso, sobre o pântano do desânimo. O que seria, na narrativa de John Bunyan, esse pântano? É também resistência, formada por aquilo que ele chama de medos, dúvidas, culpas, preocupações desanimadoras. Lá quase no finalzinho do parágrafo 33, lá no início da página 25, ele fala isso. Que é isso que significa esse pântano: medo, dúvida, culpa, que se acumula no coração do pecador, que faz parte da caminhada. Para que possamos exercer coragem, o medo está lá. Para que possamos exercer confiança, a ansiedade está lá, a angústia está lá. Faz parte lidar com isso. E quando você tenta mudar, é interessante, como aconteceu aqui com o cristão. Quando ele tenta ir em direção a esse caminho de redenção, há uma parte do caminho onde o peso dos seus erros passados, seus fracassos, tentam afogar ele na lama, naquilo que eu já comentei com os irmãos, tentam afogá-lo numa depressão espiritual. Sua incapacidade aqui, nesse momento, é exposta. E isso parece algo ruim, mas não é. Porque há uma profunda convicção neste lugar de que nós somos miseráveis pecadores devido ao acúmulo de nossos pecados, vergonhas, crises, incertezas, infidelidades. E é bom, segundo a fé, passarmos por esse caminho, sentirmos a nossa miséria, percebermos a nossa incapacidade, para que a fé possa ser desenvolvida. Para que a fé possa ser, como diz o apóstolo Pedro e Tiago, provada. Flexível ficou pelo caminho. O cristão perseverou. Perseverou. Mesmo nesse lugar, que faz parte, não buscou a sabedoria do mundo para lidar com as suas angústias mais profundas. Não perdeu o foco da porta estreita. E recebeu uma palavra de sabedoria e ânimo, de que é bom passar por esse terreno. Por que ele chama isso de pântano?
O pântano possui uma característica curiosa. Ele não precisa nos derrubar violentamente, bruscamente. Ele apenas dificulta nossos movimentos, como se fosse ali uma lama, uma espécie de areia movediça. Ele dificulta os movimentos. Você continua tentando caminhar, mas não consegue avançar. É uma imagem muito adequada para as fases que passamos na vida cristã. Há períodos que o problema nosso não é falta de fé ou falta de amor por Cristo, é que estamos sobrecarregados demais para continuar caminhando. Às vezes os nossos pensamentos, as nossas emoções estão sobrecarregadas e a gente não consegue avistar um caminho de esperança. E às vezes a tentação é querer voltar à velha vida, aos velhos hábitos, aos velhos amores, voltar para uma situação confortável, em meio aos parentes, em meio à cidade. Nós não devemos ser assim, como temos meditado, devemos avançar. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por isso. Isso faz parte do caminho da fé. Davi conheceu isso, conheceu o desânimo. Não apenas na narrativa histórica que nós conhecemos de Davi, mas se você ler os Salmos, você vai se deparar com muitos salmos de desânimo, dele estando nesse lugar, emergindo, sucumbindo e buscando refúgio em Deus e encontrando. Isso faz parte da espiritualidade cristã. Paulo fala em Efésios 5 que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E os salmos nos ensinam isso. A encontrar refúgio em Deus nesse lugar de pântano. Grande parte dos salmos. Talvez ali o segundo livro dos salmos, Salmo 42 até o 72, mais ou menos, você vai ver uma ênfase nisso muito forte. Davi conheceu isso, Elias conheceu o desânimo, Jeremias nem se fala. O apóstolo Paulo conheceu profundamente esse desânimo, na caminhada, através ali das provações, do espinho na carne, o mensageiro de Satanás para atormentar, fraqueza, aonde eu me agarro? E ele conheceu o poder da graça de Deus. Ele expressa isso em Romanos 7. O bem que eu posso fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte, desse peso? Quem pode? Aí ele fala Romanos 8, sobre a graça, sobre Jesus Cristo, sobre a lei do Espírito. Ele fala sobre o auxílio. Que ele vive nessa fé, ou experimentou essa graça. Não é uma teoria. Por quê? Porque ele é cristão. E faz parte do caminho cristão passar por isso. Nos momentos de provações, de sofrimento. Cuidado para não voltar atrás. Pelo contrário, fixe mais o seu olhar em Deus, em Cristo Jesus. A gente tem um exemplo. A gente vai ler depois um salmo. Mas o Salmo 42 registra: porque está abatido a minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Por quê? Espera em Deus, né? O salmista aqui, ele está conversando com a sua alma, sinceramente, sem desespero, ansiedade, como quem observa, como quem não é controlado pelos pensamentos, mas como quem está observando. Olha, por que está assim? Por que está assim tão perturbado, preocupado? Espera em Deus. Espera em Deus, porque nele há motivo para louvor. Espera em Deus, pois ainda assim o louvarei, a Ele, né, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. Ele não diz: olha, eu estou abatido, Deus me abandonou, é hora de voltar, eu vou me entregar ao desespero, eu vou me entregar à ansiedade, vou me entregar à velha vida, vou voltar ao que eu era, aquilo que é cômodo para mim, buscar alívio. Não. Meu alívio é Deus, nada me tira do caminho dele. Estou abatido, lembro de Deus. E a fé tem tudo a ver com isso. Não significa não sentir medo. Não. Não significa não sentir desânimo ou ansiedade. Fé significa aprender a ouvir a Deus e a levar tudo isso à presença dele. A levar todas essas angústias de alma à presença dele. E somente a ele.
a derramar o coração a Ele, a transformar isso em adoração, em rendição. Isso é fé, é rendição a Deus, é entregar-se a Ele completamente. É assim que a gente vai vencendo pela graça de Deus. Com vigilância. Vigilância tem a ver com visão e perseverança. Apesar da dificuldade, ele não perde o foco ali da porta estreita, do caminho. A tentação do flexível foi olhar para trás. Olhar para trás. A gente tem que ter a vigilância nesses momentos de pântano, para olhar mais para Cristo e observar os nossos pensamentos. Porque são os nossos pensamentos que não são inclinados a Cristo que nos levam a voltar para trás, que nos leva à perdição. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 5, que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. Eu observo os pensamentos de medo, pânico, ansiedade, não me distraio em relação a eles, não busco lidar com essas angústias em relação aos prazeres mundanos, gula, bebedice, conversas paralelas, voltar, muitas vezes, aquelas conversas inúteis que a gente tem com os parentes, que nos deixa numa posição confortável de só falar das preocupações da vida. E a gente avança com essa angústia na missão de Deus, no desenvolvimento de nossa alma, levando cativo todos os nossos pensamentos à obediência a Cristo. É a partir do pensamento que a gente obedece, ama, serve ao Senhor e que a gente vence. Eu posso, nesse pântano, ser levado por pensamentos que não me conduzem a Cristo. E eu tenho que lutar contra esses pensamentos, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque a esperança, ela não confunde. Ela gera em nós perseverança. Para que com perseverança recebemos de Deus auxílio. Porque Ele recebe de Deus auxílio na perseverança. Isso faz parte da caminhada cristã. Só que tem que se esforçar, tem que cuidar dos olhos, cuidar dos ouvidos, que estamos assimilando, olhando, vendo, ouvindo. Paulo fala por diversas vezes sobre pensamento. Filipenses 4:8, né? Tudo aquilo que é bom, honesto, justo, se há algum louvor, se tem virtude, nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso envolve um imperativo, um esforço. Eu vou pensar nisso, porque está batido a minha alma. Espera em Deus. Em Colossenses 3, também no verso 2 ali, ele diz que nós devemos buscar as coisas do alto, e no verso 2, pensai nas coisas do alto. Pensai na vida eterna, pensai na salvação em Cristo, pensai na humildade, pensai no caminho estreito, pensai na cruz, pensai no amor, pensai em tudo que vocês têm para honrar a Deus, pensai nas coisas boas. E é um mandamento, pensai. Não é deixe pensamentos vagos, porque deixar pensamento vago é deixá-lo perdido na mão de outro e não na mão de Deus. A gente tem que levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. Nesses momentos de desespero. Então o pântano tem esse destaque aí. Tem essa característica de pouco a pouco ir nos desanimando, a partir muitas vezes dos nossos pensamentos. E a fé exige vigilância. E ele também é formado pela culpa. A gente entra aqui numa questão importante. A gente já falou isso quando falamos do fardo e também das vestes, dos trapos.
A gente precisa distinguir dois tipos de tristezas e culpas. Existe a convicção do Espírito Santo, que revela a nós o pecado, né? Paulo fala em 2 Coríntios 7:10, que existe uma tristeza segundo Deus, que opera em nós arrependimento para a nossa salvação. E existe uma tristeza segundo o mundo, que opera a morte, que nos faz querer voltar, igual o flexível. Isso opera a morte. Mas existe a convicção do Espírito, e existe uma ação destrutiva também. A convicção do Espírito diz: você pecou, você é um miserável, volte-se para Deus, Ele é a sua única esperança. E a acusação diz: você pecou, não há caminho de volta, desiste, isso não é para você, abandona, volte aos velhos hábitos, volte a ter prazer naquilo que você antes tinha. Isso é mais confortável e isso garantirá para você menos angústia na vida. A primeira vai conduzir ao arrependimento, à cruz. Porque esse é o caminho do cristão. A segunda vai conduzir ao caminho do flexível. Voltar para trás. Aonde Deus não tem prazer numa alma assim. A segunda conduz ao desespero. E sabe qual é o nosso desespero? Nesse tempo de sofrimento, a gente se esconde da cruz. A gente passa pelo sofrimento, a gente quer evitá-la. Evitar perdoar, amar, sofrer com ânimo, com alegria. A gente não quer interceder pelos nossos inimigos, a gente quer falar mal muitas vezes. Né? A gente está voltando para trás, porque é uma posição confortável, de ficar julgando, falando, ainda mais conversando com os outros. A gente está voltando para trás. E não estamos caminhando na cruz. A cruz produz arrependimento. Fé. João vai dizer em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele chega a dizer no contexto que aquele que não tem pecado está mentindo. Está enganando a si mesmo. Mas se tem, e se é cristão, ele encontra um caminho de redenção. Ele não se alimenta do pecado do orgulho, da justificativa. Ele se alimenta agora da virtude, da humildade, da fé, que faz ele conhecer a verdade de que ele é um pecador, então ele confessa o pecado. O cristão, ele vive assim. É assim que ele anda na luz, porque João está falando, nesse contexto, em 1 João 1,9, sobre o caminho de luz. E o caminho de luz é esse caminho de humildade, de confessar o pecado. O grande pecado que Adão cometeu não foi simplesmente desobedecer. Foi diante de Deus não confessar o seu pecado. Foi se justificar, se explicar. Foi a mulher. Foi o outro. Essa desgraça aí. Por isso que eu estou triste assim, estressado. É com esse país. É com o patrão. Não, a gente está caindo no pecado. De maneira mundana. O cristão, ele peca. Ele cai muitas vezes. Mas o cristão é aquele que aprendeu para onde correr quando cai. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento da humildade, da perseverança. Até na prática do amor para com os outros. Seremos bem mais leves e misericordiosos contra os outros, em relação aos outros. O cristão é aquele que cai no pântano também, porque faz parte do caminho, mas ele sabe para onde correr. Aquilo não o desvia da fé, da mansidão, da humildade, do amor, da adoração. Ele foca ainda mais, ele pede ajuda de alguém para o ajudar, porque ele não quer voltar para a cidade, para a velha vida, não quer. Ele vai firme, confiando e correndo. A gente pode trazer a imagem na nossa cabeça
de uma criança que está aprendendo ali a andar, a se levantar, e ela cai várias vezes, né? Várias vezes. Depois ela vai aprendendo a andar, vai tentando correr e também cai algumas vezes. Um pai normal, né? Não precisa nem ser muito amoroso, mas ele não vai dizer para a criança: olha, você falhou, não tem esperança para você. Você já caiu tantas vezes, você cai mais do que fica em pé. Não, um pai normal vai estender as mãos para a criança, vai ajudar a criança a se levantar, a tentar novamente. E com a perseverança, ela vai melhorando, pouco a pouco, caindo e levantando, caindo e levantando, e vai aprendendo. O que não pode ter é um coração rebelde na criança e nenhum coração orgulhoso, julgador no pai. Mas ambos com humildade, de obediência, serviço e amor, haverá uma progressão. Isso é natural da vida. A santificação possui uma dinâmica assim. Há quedas reais, há pecados que precisam ser confessados, consequências que precisamos lidar por resto da vida, mas a graça, ela não nos abandona. Ela não nos deixa no chão. A respeito disso, irmãos, tem um provérbio que diz assim, Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes, 7 é o número da perfeição, o número completo, né? 70 vezes 7 que a gente tem que perdoar. O justo cairá 7 vezes, mas se levantará. O justo é o da fé. Meu justo viverá pela fé. Aquele que vive confiando, ajustado no caminho de Deus. Aquele que não se desvia. Ele cai 7 vezes, mas ele aprende a cair. Ele aprende a cair para que ele não caia mais nos mesmos pecados e não se machuca. Quando a gente não aprende a cair, a gente se machuca demais. Quem aqui já fez arte marcial? Karatê, judô, jiu-jitsu. Primeira coisa que se aprende é o quê? A cair, não é? É o rolamento. É o rolamento. Vai aprendendo ali a cair. Para quê? Para não se machucar. Para não se machucar. Jesus fala, né? Bateu numa face, puf, oferece a outra. Não gera resistência. Já vai, entra no fluxo. Aprende a cair, né? É que ele vem lutando para sair do outro lado. Sim. Quando ele chega ali na beirada, não consegue sair. Não consegue sair. Você se for para correr na praia. Não consegue sair. Daqui a pouco surge o auxílio. Então, o que vem esse auxílio? O auxílio chega e sim. Então, realmente, às vezes nós estamos numa situação caminhando assim, sim. E não conseguimos sair. Estamos na beiradinha, mas não consegue. É muito pesado. Mas nós temos auxílio. Estender uma mão. Pedro, com certeza. Socorre-me, Senhor. Exato. Isso é o caminho da humildade, da dependência, que não vem sem esforço, porque ele se esforçou. Mas chegou uma hora que Deus ajuda, né, a quem cedo madruga, vamos dizer assim, né, a quem trabalha, a quem busca. Ele se revela àqueles que buscam de todo o coração. De alguma maneira, o auxílio vem. Mas antes, eu vou deixar um espaço para os irmãos falarem. Eu queria trazer uma aplicação, por que Deus permite o pântano? Isso é difícil de explicar, porque cada um vive o seu drama, o seu pântano, a sua dificuldade na vida, em contextos diferentes, assim como foi na vida dos apóstolos. Mas a gente tem na Escritura indicações, certas palavras ali de sabedoria que podem iluminar a nossa mente, o nosso coração, para a gente
lidar com isso de outra forma. Não se desesperar, não levar o nosso pensamento ao desespero, mas levar o nosso pensamento àquilo que é eterno, ao Senhor. Tiago, por exemplo, vai dizer que a provação é para produzir o quê? Perseverança. Tiago 1, 2 e 4. Alguém lê em voz alta, por favor. Tiago 1, o verso 2 até o verso 4. Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em cada deficiência. Em nada deficientes. Amém. Você leu até o 4, né? Isso. Tiago está animando os irmãos. Irmãos, tende ânimo, alegria por passar pelas provações, sabendo que elas servem para que vocês sejam completos. Perfeito aí é completos, pessoas maduras. Deixar de ser menino, conduzido por todas as expectativas exteriores, mas pessoas que são conduzidas por uma verdade interior, pelo Espírito Santo. Essa perseverança, essa tribulação, dificuldade, é para produzir em vocês perseverança. Como aconteceu com o cristão aqui. Ele não foi flexível, pelo contrário, foi uma oportunidade para ele ser perseverante, ainda que estava sofrendo. E ali se fortaleceu e encontrou auxílio. Ela serve também para nos purificar da fé, ou purificar a nossa fé. É o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele fala no verso 6, olha, vocês estão passando por várias tentações, tribulações, provações, por causa disso. Por causa do quê? Para que a prova da vossa fé, uma vez aprovada em meio ao fogo, assim como o ouro passa pelo fogo, ela possa redundar a Deus, louvor, glória e honra no dia da revelação de Jesus Cristo. Isso é levar o pensamento a Cristo, entender que tem coisa boa, apesar do sofrimento, que a gente pode aprender com cada situação. Ela gera então perseverança, ela gera pureza de nossa fé, ela forma caráter. Para isso que serve a aprovação. Romanos capítulo 5, no verso 3, Paulo diz: por isso nós nos gloriamos, nos animamos nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações produzem perseveranças ou paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência vai produzir esperança. E a esperança não vai nos deixar confundidos. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A esperança de que tudo está contribuindo para o bem. Tudo isso está contribuindo para a formação do meu caráter. É o Espírito Santo me conduzindo nessa situação difícil para ser mais humilde, mais justo, mais manso como Jesus. Para que eu me purifique mais, para que eu não olhe para trás, mas para que eu olhe mais adiante ainda. Para que eu encontre em Cristo, no auxílio, refúgio. Então, para formar caráter. E também tem um texto de Paulo, em 2 Coríntios 1:8. Ele vai falar sobre a dependência. Eu acho que é esse texto mesmo. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Leia, por favor. Porque não queremos, irmãos, que sejais Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de
desesperar-nos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, ensina Deus que ressuscita os mortos. Amém. Então, todo esse pântano, é o que o Paulo está dizendo, todo esse pântano que a gente passou aqui, tudo isso é para nos ensinar a depender mais de Deus. A gente foi sobremaneira agravados, mais do que a gente podia suportar. De modo que até nos desesperamos no finalzinho do verso 8. Mas tudo isso é para que a gente dependa mais de Deus. E por último, esse texto os irmãos conhecem bem. Deus usa as provações, Deus permite o pântano para nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29, ele diz que nós sabemos, olha, sabemos é sabedoria, sabemos, discernimos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que estão no chamado da porta estreita, da cruz. Aí ele fala no verso 29 que Deus nos predestinou, Deus estabeleceu um destino para nós prévio. E qual é esse destino? Nos conformar à imagem de Cristo. Ele nos predestinou para sermos conforme à imagem de Cristo. Filha, tudo bem? Eu mostrar o Josué que aparece isso lá. Ah, é? Mas vai lá no fundo lá, filho. Vai lá, calma. Tá? Não perca o foco, irmãos, para a gente concluir. Como eu disse, hoje é um pouco mais curto. Nós teremos uma assembleia ordinária. Os irmãos fiquem à vontade, teremos a apresentação de novos membros com a graça de Deus. Mas a gente falou agora, por que Deus permite isso, né? Por que Deus permite isso? Para produzir em nós perseverança, fé, formar em nós um caráter aprovado conforme Cristo. Não é a pergunta cristã, quando a gente passa pelo pântano, não é por que isso está acontecendo comigo, né? O que eu fiz de errado? Não é sobre isso. O que Jó fez de errado? Quando Jó perguntava sobre isso, mais ele se distanciava do seu propósito. E quando ele conheceu quem o estava chamando, quem estava conduzindo a ele em tudo aquilo, então ele se humilhou. E então encontrou um caminho de redenção. Então a pergunta não é, por que está acontecendo comigo? A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer formar em mim, nesse pântano, nessa dificuldade, nesse estresse, nesses problemas, nesse caminho? Senhor, ajuda-me a tomar a minha cruz e a não crucificar os outros. Que às vezes, Senhor, piora a situação quando eu começo a julgar os outros, quando eu começo a me entregar à ansiedade, aos medos, e a ser um intercessor como Cristo. Senhor, me ajuda. Qual que é o seu pântano hoje? O que tem que sugar de suas forças? Seja uma culpa de um pecado passado que te atormenta, desânimo, uma relação. A questão é, para qual lado você está tentando sair dessa situação? Para qual lado? Quando a dor aperta, você corre para os braços do mundo, para o caminho mais fácil, para o entretenimento barato que vai te dar distração, alegria e falsa paz, para você esquecer dos seus problemas? Você volta para a velha vida, os velhos amigos, velhos parentes, para ficar de conversinha que nada edifica da fé, mas que só tem a ver com uma vida confortável, sem sentido? Ou não? Ou você, quando a dor aperta, você se arrasta em humildade, em oração, à cruz. Você suplica auxílio, reconhecendo, como Pedro
como o irmão Pimenta lembrou, né? Como Pedro diz: Senhor, socorre-me, socorre-me. Isso é um lugar muito especial da caminhada cristã. E isso faz parte do caminho. Faz parte do caminho. Na próxima aula, nós falaremos mais sobre o auxílio. Mas eu quero concluir e introduzir esse princípio da luta do cristão e a mão do auxílio. Por quê? Porque o cristão ele luta para sair do lado que aponta para Deus. E o auxílio resgata. No parágrafo 31 diz que ele lutava diligentemente para alcançar o lado do pântano que o distanciava ainda mais de sua casa e aproximava da porta estreita. E o auxílio o resgata. E o que isso revela? Existe uma diferença entre um salvo, um convertido a Cristo, e um falso convertido. Todos caem no pântano. Todos. A diferença é para que lado a gente tenta sair. O cristão prefere morrer na lama do que ter que voltar para a velha vida. E ele se desespera, se esforça e vai. E ele encontra auxílio. Ele encontra auxílio. Lembra, Jesus fala sobre esforço, irmãos. Esforçai-vos para entrar na porta estreita. A fé, Pedro vai dizer em 2 Pedro, nos conduz a toda diligência, todo esforço, luta. Então, quando a dor aperta, corramos para o auxílio do Senhor. Corramos para o auxílio do Senhor. E eu quero terminar a aula de hoje, lendo o Salmo 40, verso 1 a 2. Mas antes, ficou alguma dúvida até aqui? Hoje seria mais curto mesmo, como eu disse para os irmãos, tá bom? Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque tem gente que fala, nossa, estamos demorando muito, né? Mas está tranquilo, né? Alguma coisa, Jolie, quer? Não, eu estou pensando aqui, já vou falar, então já falou para o professor. Não sei como é que vai ser a ordem Sim. da Assembleia, mas se pudesse ser primeiramente a questão da membresia dos irmãos, Sim. eu queria com isso compartilhar com o meu sobrinho essa alegria da gente estar recebendo. Ah, tá bom, tá bom. Os irmãos podem ficar. Se puder, porque é vida e regra quando tem assembleia, ou a pessoa cuidar para sair, ou a pessoa sai com o olho próprio, né, e não quer ficar na assembleia. Mas nesse caso aí, especificamente, no momento da inclusão dos irmãos, Sim. se o Jaiminho e o André quiserem ficar, vai ser um prazer. Tá certo. Vamos lá, meus irmãos. Salmo 41, 2. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, ou seja, de um pântano, e colocou meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Davi esteve no pântano do desânimo, mas buscou o auxílio de Deus. E Deus, que é o nosso auxílio, Cristo, o Espírito Santo, Ele estende a mão para nós, para nos tirar de lá. Não afunde no desânimo, buscando o recurso da velha vida. Busque Cristo. Ele te socorrerá. Amém? Ele tirou-me de um poço de perdição e colocou meus pés sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo. É a vida espiritual. O nosso viver agora é Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Não há pântano que nos derrube se nossos olhos estiverem fixos no Senhor. E mesmo se a gente cair como Pedro, a gente pode clamar a Ele que Ele nos socorre. A mensagem de hoje à noite também vai ser sobre isso. Deus seja louvado, irmãos. Dúvida? Ninguém ficou, né? Tranquilos? Então vamos. Eu gostaria de orar para marcar esse momento. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, para que essa palavra não se perca. Senhor Deus, amado Pai, Pai de amor e misericórdia, nós confessamos que muitas vezes a nossa fé é superficial, parecida até com flexível. Como a nossa geração tem sido flexível com relação ao caminho
da cruz. Tantas coisas são motivos para, muitas vezes, deixarmos a oração, a comunhão e a palavra. Tem misericórdia de nós, porque a gente quer, Senhor, Tua graça sobre nossas vidas. Não quero, de maneira nenhuma, temer a cruz, mas entender, Pai, que esse é o caminho de fé. Nos ajude. Quando a gente cai, quando a gente muitas vezes se desanima ao cair, nos ajude a encontrar no Senhor perdão e restauração, porque é isso que o Senhor nos oferece. Nos ajude a não buscarmos paliativos ou ajuda fácil que esse mundo tanto oferece para lidar com a angústia de nossa alma. Ó Deus, a nossa alma tem sede do Senhor, fome do Senhor, e ela só se satisfaz plenamente no Senhor. E é o Senhor que alivia todo o nosso fardo. É o Senhor que renova a nossa vida. É o Senhor que nos coloca em um lugar firme. E esse lugar é Jesus Cristo. E nós te louvamos por isso. É em nome dele que nós oramos e suplicamos. Amém. Amém.